Olá, bem-vindo! Neste tutorial nós veremos como é que a gente pode aplicar aqui uma animação básica utilizando o recurso de material, ou seja, cor, junto à malha de um objeto. Vamos ver como isso é bem simples e prático, utilizando aqui a timeline, que é a janela inferior, que nos permite fazer animações básicas. Vamos lá. Eu vou utilizar neste experimento o objeto cúbico, vou aproximá-lo. Nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. No modo Edit Mode, eu vou apenas fazer alguns cortes aqui, que são subdivisões, para poder fazer essa malha um pouco mais interessante na animação que nós projetaremos aqui junto à timeline. Então vamos lá. Eu vou clicar o botão direito, vou clicar em Subdivide, eu dou um corte na horizontal e um na vertical. Vamos fazer outro corte, novamente clicando no botão direito, Subdivide. E aqui eu já tenho, de forma simples e prática, eu vou utilizar o Alt aqui para desabilitar, as linhas diagonais de subdivisão que eu criei junto à malha desse objeto. Vamos ver agora a questão de material, pessoal. Eu estou aqui no modo de edição. Então, para eu aplicar um material nesse objeto por um todo, eu vou utilizar a tecla A para selecioná-lo e vou vir aqui na barra lateral da direita, na parte inferior, nós vamos clicar no ícone que representa o material. Com ele acionado, notem que nós já demos ao objeto cúbico, pela inicialização do próprio programa, um material, do qual o Blender colocou como nome material. Vocês podem alterar, eu posso clicar aqui duas vezes e digitar neste exemplo o nome branco. Vou dar um Enter. Ele tem inicialmente uma superfície do tipo Principal, que é aquela superfície suprema, que permite fazer uma diversidade de alterações interessantes. Já vimos aí no tutorial anterior. E o Base Color dela, que nós estamos utilizando aqui, é um Base Color do tipo de cor branca. Mas para nós enxergarmos cor na nossa área de trabalho, nós precisamos sair do modo sólido, entrarmos no modo que pode ser o Lock Dev, ou podemos entrar no modo que pode ser o renderizado. Vamos mantê-lo aqui no renderizado. E nós estamos enxergando o material, nesse caso aqui, pela renderização com a engenharia Render, que é o tipo Cycles. Eu não quero isso, eu vou utilizar aqui o modo Eevee, que é o nosso renderizador padrão do Blender. Temos aqui o objeto sendo renderizado a partir do Eevee e a ele nós aplicamos, como vimos aqui, uma cor Base Color do tipo branco. Para eu alterar essa cor, pessoal, eu posso selecionar o objeto completamente, vir aqui no Base Color e escolher qualquer cor. Pode ser um verde, um azul, um vermelho, um amarelo, um lilás. Tá, vamos deixar aqui no verde. E temos aqui um objeto inanimado, porque ele está praticamente parado, mas do qual nós podemos aplicar uma animação sem precisar fazer ações no objeto se quiser, ou podemos fazer também com o objeto em ação. Então vamos ver como é que a gente pode fazer a nossa animação de cor utilizando a timeline para aplicar a alteração. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desativar a seleção com Alt A e vamos aqui no menu de escolhas selecionar a opção de trabalharmos com faces do objeto. Então vamos clicar nesse terceiro cubo e aqui agora a gente pode, com o botão esquerdo do mouse, clicando sobre qualquer face do objeto, selecionar a face desejada. Eu vou manter o Shift pressionado e vou clicar com o botão esquerdo nessas quatro faces. Reparem que eu quero dar a essas faces uma cor diferenciada em relação a essa cor inicial verde que eu dei ao objeto como um todo. É necessário que eu venha aqui na opção de material. Veja que eu já tenho um material verde aqui no objeto completo. Eu vou clicar no sinal de mais para dar condições de eu criar um novo material para a superfície desse objeto selecionado. Esse novo material eu posso simplesmente clicar em New e, por padrão, eu vou utilizar o scroll do mouse aqui. Vejam que eu estou utilizando aqui o objeto Surface do tipo Principal. Eu vou mantê-lo para não atrapalhar um pouco aqui o nosso entendimento. Só que eu quero, gente, utilizar uma cor diferente nessa lateral. Então eu preciso vir aqui em Base Color, selecionar, vou botar aqui uma cor vermelha. Vejam que eu consegui aqui na minha barra de configurações
utilizar um Base Color, um segundo material, que por padrão o Blender já coloca com o nome material novamente. Nós vamos clicar nele e eu vou colocar aqui vermelho. Vou dar o Enter. Esse é o segundo material. Porém, esse material, apesar de eu já ter criado, vocês vão notar que nas faces selecionadas eu não tenho material aplicado. Para poder aplicar, é necessário que eu venha na guia justamente de configuração do material, clique em Assign. Pronto. Veja que eu consigo dar a essas faces selecionadas a cor que eu quero. Vamos fazer um giro orbital encostando o cursor aqui nesse gizmo, que é essa bússola colorida orientadora. Vamos pressionar o botão esquerdo e vamos fazer esse giro aqui para ver o cubo por cima. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Shift pressionado, botão esquerdo selecionar essa face, essa e essa. Só que essa face, como as demais, estão selecionadas. Então eu preciso de desativar todas as seleções. Alt A e novamente Shift pressionado, vou selecionar essas faces daqui de cima. Somente elas estão selecionadas. Quero aplicar um novo material para a superfície desse objeto. Então eu preciso voltar aqui na guia de material. Veja que eu já tenho um material do qual eu dei o nome branco, outro que eu dei o nome vermelho. Eu vou clicar no sinal de mais e vou colocar um terceiro material, clicando em New. Vamos vir aqui em Base Color. Vou clicar e dessa vez eu vou escolher o material azul claro. Como sempre, não vai aparecer o material aqui, ó, que eu apliquei. Por quê? Porque esse material precisa estar aceitável nas faces que eu selecionei. Então eu tenho que vir aqui em Assign e notem que essa cor verde clara já passa a fazer funcionalidade. Bem, eu posso voltar aqui e mudar o nome para azul claro. E aí vocês podem fazer isso em uma diversidade de pontos da face de vocês. Até aqui nós já temos a nossa observação normal de como fazer alterações em partes individuais de um objeto pelo modo de edição. Vamos voltar para o modo de edição e vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Eu quero que haja alterações de cores nesse objeto que por enquanto ele está inanimado aqui, inanimado, porque se eu der a animação ou Alt A, vocês vão ver o material parado. Tá? Como é que eu consigo fazer com que essas cores desse material elas alterem durante um processo de tempo utilizado aqui pela nossa janela de animação, que é a Timeline? Nós vamos voltar para o Edit Mode e vamos selecionar, nesse caso, essa face daqui, que está selecionada na parte superior. E o que eu posso fazer para animar de forma individual aqui na Timeline é dizer que nesse frame de número 1, o objeto, na condição em que ele se encontra, ele vai começar com essa cor azul clara. Então, se ele vai começar com essa cor aqui, eu vou ter que vir no Base Color, que é justamente o quadro que permite alterar a cor. Eu vou encostar o cursor do mouse sobre a cor azul, vou digitar o botão direito do mouse e notem que aqui eu tenho uma opção chamada Insert Keyframe, que é a inserção de quadro-chave para criar uma animação desse material. Então eu venho aqui em Insert Keyframe e estou dizendo que nesse frame 1, a cor que eu vou estar utilizando por enquanto aqui é a cor do tipo azul claro. Vamos mudar então para o frame de número 125. Com o frame 125 ativo, eu quero que em vez de cor azul, essa lateral do objeto aqui, ela tem uma alternação do azul claro para uma outra cor que eu quero dar. Que cor que eu quero dar? Eu quero dar uma cor amarelo. Então eu vou vir aqui, selecionar o amarelo. Amarelo já foi colocado. Notem que aqui em cima a cor é amarela. Eu vou encostar o cursor na caixinha amarela, clicar o botão direito e vou inserir o outro quadro-chave, Insert Keyframes. Eu quero agora, no frame de número 250, que é o último, clicando com o botão direito, fazer outra alteração para essa cor. Eu quero que ela inicie do amarelo e vá para a composição. Clicando aqui, eu vou utilizar uma cor lilás. E novamente eu vou encostar o cursor, botão direito, Insert Keyframes. No momento que eu der o Alt A, ela começa mudando a sua cor, alternando para o amarelo e depois ela alterna
para a cor lilás. Então eu consigo fazer uma animação de cor nesse objeto. Então eu vou voltar para o frame 0, com Alt A eu vou desativar a seleção e vou usar a tecla Shift, pressionando o cursor com o botão esquerdo sobre as faces que estão na cor vermelha. Vamos voltar aqui para a nossa configuração de cores e vejam que o Base Color inicial aqui no frame número 1 é o vermelho. Nós vamos manter no vermelho. Porém, nós vamos clicar no 125 e em vez do vermelho, nós vamos vir aqui no Base Color, clicar na caixinha de cores e vamos utilizar uma cor azul escura. Vamos agora, dessa vez, utilizar a opção com o botão direito e inserir um quadro-chave para essa alteração. Vamos então vir para o frame de número 250, que é o último. Eu quero que aqui ele vá para uma cor laranja. Botão direito, Insert Keyframe. Veja que eu criei chave de animação de cores para o objeto que está com essas laterais aqui, com essa animação de cor individual. Então, voltando à animação, observe que na medida que os dois eles vão alternando suas cores de forma individual aqui durante o processo. Vamos fazer agora o seguinte, nós vamos deixar essas faces aqui selecionadas e vamos na de cima com Shift pressionado, selecionar, selecionar e selecionar. Então temos tanto a de cima como a de baixo selecionada. Vamos usar o atalho Ctrl I, porque eu vou conseguir fazer aí a inversão da seleção. Ou seja, quando eu der o Ctrl I, o que vai ficar selecionado são as demais faces que não estavam antes, e as que estavam selecionadas deixam de estar selecionadas. Então, para eu fazer uma animação mais rápida dessa cor aqui do objeto por um todo, vamos clicar aqui onde iniciamos o verde e vamos aqui no frame de número 40, pode ser em qualquer frame, tá pessoal? Vocês querem fazer isso. Vamos alterar essa cor para uma cor vermelha. Vamos usar o botão direito, Insert Keyframes, vamos aqui para o frame 80, vamos para uma cor branca, Insert Keyframes, para o 160 com o botão direito, vamos para um verde claro, botão direito, Insert Keyframes, vamos para o 200, vamos botar aqui uma cor escura, Insert Keyframes, e temos aqui agora, se dermos a animação, o objeto sofrendo alterações em toda a sua estrutura de forma animada aí, como podemos ver. Independente dessa animação de material que nós fizemos aqui individualmente, a gente pode também fazer animações do objeto por um todo. Então, com ele selecionado, vamos voltar aqui para Object Mode, fica mais fácil. Com ele selecionado, nós vamos aqui na posição 1, usar a tecla I, Lock Hot Scale, nós criamos uma animação desse objeto na posição. Vamos utilizar aqui o frame 100, vamos dar um RZ no objeto, tecla I, Lock Hot Scale, vamos utilizar a posição 200 para fazer um RY, tecla I, Lock Hot Scale e por último 250, vamos dar um R e um RY. Então agora eu estou fazendo aqui a animação individual do objeto por um todo, não de cores. E se formos ver a animação do objeto, vocês vão ver aí ó, o objeto alternando as suas cores de forma individual, tendo uma ação também de movimento através de locação, rotação, escala pelas animações que nós realizamos aqui. Toda animação que nós quisermos fazer com cores, a gente pode vir nas caixas opcionais, que são os sliders, clicar com o botão direito e inserir um quadro-chave pertinente à ação que nós precisamos. Se vocês quiserem também animar o tipo de material, vocês podem iniciar, nesse caso aqui, objeto por um todo, né, com um princípio, que é o supremo, e vocês, com o princípio, notem que eu tenho uma opção aqui, ó, que está me dando a condição
no recurso de metal. Então eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, inserir o quadro-chave nele, veja que a cor aqui ficou verde. Eu vou vir aqui no frame 120, então nós vamos dar um valor 1 aqui, para ele se transformar num objeto metálico, e vamos novamente com o botão direito, Insert Keyframe. Vamos voltar aqui para a condição, dando a ele uma aparência fosca novamente, que é o Diffuse, Insert Keyframes. Nós podemos vir aqui no frame 120, por exemplo. Nós, em vez de utilizarmos o inicial Roughness, que foi 0.5, nós podemos zerá-lo para que ele se torne um material brilhante e clicar aqui em Roughness, o botão direito, Insert Keyframes, e aqui no frame 250 nós podemos dar novamente aqui uma aparência fosca, aumentando o valor de Roughness e Insert Keyframes. Então é dessa forma que a gente consegue fazer uma diversidade de padrões. Apenas para melhorar um pouco aqui a nossa visibilização do efeito, nós vamos só utilizar uma imagem HDRI como ambiente de fundo para criar um efeito legal aqui no Eevee. Então vamos selecionar o ambiente. Em Color, nós vamos escolher a opção que vai nos permitir selecionar uma imagem de textura. E vamos abrir aqui o Open Image, selecionar uma imagem aí que a gente queira aplicar como imagem de fundo para o nosso efeito. Eu vou utilizar essa imagem daqui, vocês podem baixar isso aí na internet de forma gratuita. Temos aqui o efeito que seria do objeto, criando uma animação, tendo como base, repare que ele vai com uma forma brilhante, depois vai tomando uma forma fosca na medida que ele vai chegando, ó, no final, porque eu criei animações de chaves individualmente, dando ao material condições diferenciadas. Então, tanto a forma de superfície aplicada como as cores que eu apliquei junto ao material podem ser individualizadas, criando chaves, frames na linha de animação para criar o efeito. Aproveitem e façam experimentos aí para vocês buscarem mais resultados no que foi explicado em relação ao tutorial. Forte abraço e obrigado por acompanhar.